Oi, gente, nós vamos ver hoje números diretamente proporcionais. É o que foi postado na aula 9 do dia 19 do 4. Eu chamei de grandezas diretamente proporcionais as grandezas que sofrem aumento ou redução na medida que uma delas também sofre esse aumento ou redução na mesma proporção. Eu coloquei um exemplo aqui em relação entre tempo e altura para encher um reservatório de água. Então, uma torneira está sendo aberta e vai encher um reservatório. De tempos em tempos, à medida que a altura da água, que a água vai caindo, a altura do reservatório vai aumentando. Foi registrado, né, de 10 em 10 minutos, qual a altura que ficaria. Então foi visto que em 10 minutos, a altura 25 centímetros, 20 minutos, 50 centímetros, 30 minutos, 75 centímetros, 40 minutos, 100 centímetros. Repara que nós vamos ter aqui uma relação de proporção. Em 10 minutos, eu tive 25 centímetros de aumento. Se a gente for dividir isso por 5, você vai ver que 10 dividido por 5 é igual a 2. 25 dividido por 5 é igual a 5, né? 5 vezes 5, 25, 2 vezes 5, 10. Aqui também vamos encontrar uma proporção. Se eu dividir isso aqui por 10, eu vou ver que 20 dividido por 10 dá 2. 2 vezes 10, 20. 50 dividido por 10 dá 5. 5 vezes 10, 50. Aqui, eu vou perceber que há uma proporção entre 30 minutos e 70 centímetros. Se eu dividir por 15, eu também vou encontrar 30 dividido por 15, 2, porque 2 vezes 15 dá 30. 2 vezes 15 dá 30. E 70 dividido por 15 dá 5. 5 vezes 5, 25 sobe 2. 5 vezes 1, 5, 6, 7, 70. E 40 sobre 100, se eu dividir por 15, por 20, desculpa, eu vou ter também a proporção 2 quintos. Repare que também a divisão ela tem uma proporcionalidade, 5, 10, 15, 20 e assim por diante. Então eu posso afirmar que quando isso acontece, dizemos que os números que estão nessa primeira coluna são diretamente proporcionais aos números correspondentes à segunda. Entendeu? Ou seja, que 10 sobre 25 é igual a 20 sobre 50, que é igual a 30 sobre 70, que é igual a 40 sobre 100. E tudo isso tem a mesma proporção, que é 2 quintos. Né? Então você vai vendo que a ideia de diretamente proporcional é justamente a ideia de que se um aumenta numa proporção, o outro vai aumentar na mesma proporção. Se um diminui na proporção, o outro vai diminuir na mesma proporção. Um exemplo que eu posso pegar aqui para vocês é os números 4, 10 e 30. Eles são proporcionais aos números 8, 20 e 60. Por quê? Eles são proporcionais. Ora, se eu dividir aqui por 2, eu vou ter o quê? 4 dividido por 2, 1. 8 dividido por 2. Desculpa, se eu dividir aqui. Falhas. Por 4 e por 4. 4 dividido por 4, 1. 8 dividido por 4, 2. 1, 2. Se eu dividir aqui por 10, eu vou ter 1. 10 dividido por 10, 1. 20 por 10, 2. E se eu dividir aqui por 30,
a mesma coisa. Eu vou ter sempre a proporção 1,5. Se eu pegar, por exemplo, os números 6, 12 e 30, e a proporção 4, 8 e 20. Reparem o seguinte, que vocês vão ver o seguinte, que eles têm uma proporção de 3 sobre 2. Ora, se eu simplificar, né, se eu for dividir por 2 aqui, eu vou ter 3 sobre 2. Se eu for dividir por 4 aqui, eu vou ter 3 sobre 2. E se eu for dividir por 10, 3 sobre 2. Então essa é a ideia de números diretamente proporcionais. Entenderam? Então é sempre uma relação proporcional. O que é interessante é que vocês possam perceber o seguinte, que essa relação ela pode ser generalizada para, né, vamos supor que eu tenho um número A, B e C. Ora, se eu falo que eles são proporcionais a x, y e z, eu posso igualar isso e daí realizar uma regra de 3, que é o que nós veremos depois. Mas, ou seja, se eu tenho um número que é proporcional, outro número que é proporcional e eles são equivalentes, são iguais, são diretamente proporcionais, então eu posso fazer uma relação entre eles, ok?